Olimpíadas, esse é o assunto dominante em todo o mundo, dos diferentes noticiários aí, as diferentes palavras, ênfases colocadas. Muito tem se falado sobre isso e mesmo quem não gosta muito acaba de relance vendo algo. Diferentes modalidades, atletas expostos assim no centro e as histórias, as muitas histórias, momentos de vitórias, de derrotas, de frustrações, de sucesso. E assim, iniciando assim essa mensagem, essa reflexão, um dos pontos que sempre emociona, e essa palavra tem aparecido, assim, tenho visto, sempre nos emocionamos de novo, contam os comentaristas e a gente, os telespectadores também, sempre em torno de histórias de superação. Pessoas que se superaram dentro da disciplina, do esforço, dos treinamentos. Não tem como ser um atleta olímpico sem um grau de superação. Não importa sua origem, mais humilde ou não, há de se ter grande perseverança, disciplina e foco nos treinamentos. E aí a superação, ela emociona não só quando a vitória chega, mas pelo fato dela ter existido e ter alcançado um ou outro objetivo. Bom, e Paulo usa esse exemplo então para convidar a gente, e aí é assim a reflexão que eu trago para vocês e os convido a ter, por mais simples que seja, por mais óbvia que pareça, essa é a palavra que eu convido vocês para também refletirem e pensarem. Paulo usa esse exemplo para convidar a uma perseverança, essa disciplina que se tem que ter para alcançar os objetivos, enfim, ele convida isso, olha, tenham isso também na perspectiva espiritual. Essa é a palavra bem clara que nós temos na Escritura. Eu coloco esse versículo aqui projetado novamente, 1 Coríntios 9, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, ele se refere à Olimpíada ou aos Jogos, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Aí se usava a expressão coroa, né? Porque nos jogos eram aquela coroa de louro, outras coroas que eram dadas. Hoje a imagem são as medalhas, né? As medalhas é que são atualmente na tradição a marca disso. E aí ele diz sobre ele fala dele mesmo, versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, isso quer dizer sem objetivo, sem foco, sem um alvo. Não, eu não faço isso sem alvo, eu tenho um alvo. E aí ele ainda diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Aqui esse verso não tem nada a ver com autoflagelação, tem a ver com disciplina física, comparada ao atleta, que precisa diariamente ter uma grande disciplina para alcançar o alvo. E aí ele usa essa expressão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, não venha eu mesmo a ser desclassificado. Então tem aí resiliência, esforço, perseverança, preparação. E aí ele usa essa expressão forte, dizer, olha, eu mesmo, eu. E aí ele usa o exemplo dele como apóstolo, fico pensando, nossa, eu estou ensinando, daqui a pouco eu mesmo vou cair. Sabe que existe até na teologia, digamos assim, um debate, às vezes, se é possível cair da fé ou não, ou se alguém escolhido não cai, enfim, tem um debate assim. O texto bíblico é óbvio, né? Aquele que está de pé, veja que não caia. Aqueles que está no caminho, veja que não vacile, não se perca. E aqui aparece mais uma vez. Bom, sendo objetivo aqui, a pergunta reflexiva é que tipo de atleta eu sou no meu preparo espiritual? Se eu tenho como esse foco, esse pódio, que tipo de preparação eu estou tendo ou não estou tendo? Se a gente pensa em todo o esforço, o ensaio, o treinamento de um atleta olímpico para chegar aos seus objetivos, e se um mínimo vacilo, o problema já... Como é que eu estou no meu treinamento, na minha preparação, no meu esforço? Eu também me preparo? Eu tenho esse foco, como o apóstolo Paulo assim aqui coloca?
Na vida as pessoas têm diferentes focos e objetivos, são os mais diversos, um objetivo este ou aquele. Um comum é o pão de cada dia, é o primeiro objetivo. Assim, para quem está estudando, se preparando, tem que pensar no pão de cada dia. A conquista do pão de cada dia, do suor do teu rosto comerás. Como é que eu vou conseguir o pão de cada dia? Esse é o primeiro objetivo. E esse é o contexto de João capítulo 6 e também do livro de Êxodo. As outras duas leituras que nos guiam aqui. Esse objetivo, esse foco. Na Olimpíada o foco é a medalha, mas no dia a dia o mais comum é o pão. João 6 expõe essa caminhada e esse esforço de algumas pessoas. E João 6 começa, a gente não leu hoje, mas vocês podem lembrar, conta a história de quando Jesus multiplicou 2 peixinhos e 5 pães. E ele alimenta a multidão. Isso numa determinada região e praia do Mar da Galileia, ou de Tiberíades. E aí eles vão para um outro lugar, ali perto. E o povo vai atrás. João fala que eles pegaram barquinhos para ir atrás. O outro evangelista, Marcos, conta que alguns foram até por terra, até a outra praia para encontrar Jesus. E lá está uma multidão de novo. E no texto de João, é o único que cita isso de maneira mais assim pragmática. Ele diz assim, vocês estão aqui, vocês se esforçaram, vocês fizeram essa voltinha aqui para me encontrar, porque vocês encheram a barriga. O objetivo de vocês é o pão de cada dia. Tudo bem, ok? Deus vai cuidar disso. Mas não trabalhem só por isso. Não seja só esse o vosso foco. Vocês vieram aqui, se esforçaram, né? Pensaram, analisaram, caminharam até aqui para isso. Esse foi o vosso foco. E aí Jesus diz um versículo que o melhor é expor claramente ele, que é o versículo 27 de João, capítulo 6, onde ele coloca literalmente esse primeiro verbo em torno de esforço, perseverança. Trabalhem, diz ele, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Perceba então, trabalhem, tudo bem, vocês têm esse objetivo, mas gente, essa não é a maior corrida, não é o maior foco da vida. Trabalhem pelo pão da vida, pelo pão eterno que subsiste. Esse aqui estraga, esse aqui passa, esse aqui não. Esse mata toda a fome. Aí o pessoal continua numa outra vibe dizendo, então nos dá esse pão aí, né? Eles chegaram a dizer assim, pois a gente até lembrou lá do Antigo Testamento, o Moisés deu um maná, aparecia todo dia lá. Dá também para a gente, Jesus. Aí o objetivo aí do pão de cada dia está cumprido. E aí Jesus diz, não gente, vocês não entenderam. Vocês vieram aqui, vocês não entenderam meus sinais, minha palavra, não entenderam a minha vinda. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome, jamais terá sede. Ele se apresenta. Logo que ele diz, trabalhem por isso, o pessoal reage num raciocínio lógico, o que a gente tem que fazer? E é interessante que Jesus diz, vocês têm que crer naquele que o Pai enviou, Jesus. Eu sou o pão da vida. Então está muito claro, está muito direto, muito específico essa advertência do foco espiritual. E aí de novo, o que ressalta para a gente é o que Paulo diz, cuidado com o desleixo. Eu mesmo, estou direto, eu não fico esmurrando o vento, andando para... Não, eu tenho um foco. Você tem esse foco? Esse é o pensamento para mim e para cada um de vocês. E é interessante que isso se manifesta também nesse reconhecimento da necessidade do pão de cada dia. Quando Deus concede o maná, Ele diz, eu sei que vocês precisam disso. Eu sei, não se preocupem, eu vou cuidar disso. Mas não se desliguem daquele lá, é mais importante. E parece que a instituição do dia do descanso nasce junto. Isso aqui vocês têm que ficar atentos. Esses dias eu comentei isso de ressalto, aqui de novo aparece no livro de Êxodo. O dia do descanso, ou o foco nas coisas espirituais, no culto. Ressalto de novo, esse momento com Deus é destacado aqui. Lá em Êxodo diz assim, eu vou colocar isso
como um desafio, ou porei à prova. Vou ler literalmente como está na Bíblia. Ó. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. É interessante isso. Eu colocarei vocês à prova. Aí, que prova é essa? Ele diz, não, 6 dias eu vou colocar o maná lá. Vocês recolhem. No 6º dia, vocês podem recolher o dobro. Antes não adianta recolher o dobro, porque vai estragar. Vai estragar. Se vocês recolherem a mais, no outro dia vai estar podre. E acontecia isso. Agora, no 6º dia, recolham a mais e não vai apodrecer. E não apodrecia. É interessante quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, trabalhem por aquilo que não estraga. Aquele do 6º dia não estragava. Porque naquele outro dia era o pão que subsiste para a vida eterna que estaria ali. A palavra. O dia do descanso não é só um dia de descanso para o físico, mas para o foco maior, que é o pão da vida. E aí ele nos convida a organizar a vida da gente dentro disso. Um atleta olímpico, ele tem que organizar a sua vida, o que come, que hora acorda, que hora dorme, para alcançar o seu objetivo. Como é que a gente administra a vida da gente com a perspectiva do pão da vida que subsiste para a vida eterna? No tempo. Vou organizar meu tempo. Eu sei, o dia a dia, o pão de... Não, mas ok, 1 dia por semana então. Santificarás o dia do descanso com o uso da palavra, do sacramento, ok? Não te desliga, orai sem cessar. Ore pela manhã, ore à noite, ore em todo o tempo. O foco você não pode perder. Essa é a palavra que nós temos para hoje. E essa palavra tão graciosa em que Jesus se apresenta como o pão da vida e como aquele que cumpriu todo o trabalho. Se a gente se emociona com a história de atletas olímpicos, sua superação, seu pódio, em Jesus temos o Senhor dos Senhores, que carregou o maior dos pesos, os nossos pecados, que correu, atravessou, foi numa pista até o Gólgota, foi erguido na cruz do Calvário, mas ressuscitou e está no pódio, é o primogênito da ressurreição, o primeiro lugar. E ele promete nessa sua conquista que nele somos também mais que vencedores. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que também seja esse o nosso foco, essa a nossa procura. Não apenas como atletas olímpicos, mas como atletas celestes de Jesus. Que assim seja. Amém.